A gente está lendo o Salmo 125. Amém. Que diz: a fé em Deus traz segurança. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade, fazer bem, ó Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-os, Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Aleluia. Eu entendo que nessa palavra, o salmista, nos ensina que quem confia no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. A gente pode até sentir, mas Deus. não se abala a ponto de sair e se desviar. Porque quando a gente confia no Senhor verdadeiramente, a gente não tem o medo de errar. Né? A gente tenta buscar mais a Deus. Aleluia. E a gente tenta ouvir mais a voz de Deus. Aleluia. Porque a gente só pode confiar em algo ou alguém que a gente ouviu e conheceu. A gente não confia em quem a gente não conhece, a gente não confia em quem a gente nunca ouviu. Meu Deus. Então, é bem explicativo que a gente tem que ter fé em Deus. Mesmo que a gente fique triste, mesmo que a gente pense em desistir, a gente não desiste. Porque a gente somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Sempre acreditando em Deus. Aquela pessoa que passa por 1000 dificuldades, mas a gente vai ver a pessoa não desiste de acreditar em Deus. Meu não Senhor, desiste tu és o de caminho, louvar, orar, ir à igreja, e servir a Deus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Isso é muito interessante que isso daí já tem outra passagem que diz, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e os anjos do mal, são ao nosso derredor. Então aqui já vem dizendo sobre isso também, Meu Jesus. que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. Verdadeiramente, ó Deus. Ele cuida da gente, ele põe, a gente dentro de uma proteção Meu que Deus. vem divina, que vem realmente do céu, alto. para que Aleluia. a gente possa vencer as batalhas do dia a dia e continuar confiando nele. Amém. Mas aí é interessante que começa os que confiam. Então, primeiro tem que confiar para tudo isso e depois que nem glória. o Salmo 91 que diz, aquele que habita, tem que habitar. Você tem Meu que, Deus. é como se ele desse no início uma informação sobre uma informação sobre as coisas que Deus faz por nós. Meu Deus. Quando a gente começa a praticar a primeira informação. Se a gente for ver, não é uma coisa que acontece só aqui no Salmo 125, no Salmo 91. Meu Senhor. Tem outros salmos, outras passagens da Bíblia que começam, com uma informação. A gente tem que habitar, a gente tem que confiar, a gente tem que crer. Deus é misericordioso, já começa assim. Por quê? Porque isso é pra gente já entender que a gente precisa sim querer seguir a palavra de Deus para poder conseguir prosseguir com Ele. Aleluia. Porque Deus, Ele é tão amoroso com a gente, Ele é tão misericordioso, e Ele só pede pra gente confiar nele e obedecer. Glória. É a única coisa que Ele pede, confiar, obedecer e buscar, na verdade, a face dele. Meu Deus. Então aí fala, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, Amém. para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Então, a gente diz que os justos de coração, Deus ele não vai deixar que seja atingido, não vai deixar que vá para a iniquidade, para o pecado. Meu Deus! Porque se a gente confiar em Deus e a gente tentar se colocar certinho na palavra, buscando chegar, como diz, buscando chegar mais próximo de Jesus, verdadeiramente, a gente não vai ir para os caminhos maus, porque a palavra ela é o nosso ensinamento, ela é a bússola que a gente tem para seguir. Amém. Então, se a gente lê a palavra, segue ela e confia em Deus e habita, Meu Senhor. no esconderijo, não tem que temer, Aleluia. Não tem que temer. Faze bem aos Senhor os bons e aos que são retos de coração. Aí o salmista diz que
para Deus abençoar, né? E ajudar aqueles que são bons de coração. Isso aqui é uma parte que é interessante. Isso fala da intercessão, que a gente também tem que fazer Deus pelos nossos maravilhoso. irmãos. Não só por nós. A gente tem que fazer intercessão pelos nossos irmãos. E pedir que eles Verdadeiramente, sempre vá de encontro e ajude as outras pessoas. Porque a Meu gente, Deus. não é só a gente que sofre. O mundo hoje, ele tá bem difícil. Na verdade, ele sempre foi, mas né, cada gente vê piorando mais. Mas Deus está com a gente. Meu A gente tem que orar uns Jesus. pelos outros. Não só por nós, né? Mas, Mas também para que Deus vá de encontro aos que eu sei e aos que Ele sabe, porque Amém. às vezes a gente não vê por dentro, né? A gente vê só por fora, e são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam maldade, para que paz haverá sobre Israel. Aqueles que desviam para os caminhos tortuosos. Meu Deus. Como se ele falasse assim, Senhor, aqueles que não eram, não tinha confiança de verdade. Porque quando a gente confia de verdade, a gente não se abala sabendo que Deus não tem culpa. Às vezes Ele permite consequências dos nossos próprios atos. Às Meu vezes Deus, a gente amado. tem que passar por um processo, porque nós somos humanos e ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Só Jesus que é perfeito, Deus, né? E o Espírito Santo. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter enfermidade, vai acontecer de ter choro, de ficar atordoado, mas a gente tem que pensar o quê? Não posso ficar assim para sempre. Oh, Porque glória. o final é a salvação, porque a prioridade sempre é a salvação. Mas Deus, enquanto eu estiver aqui, enquanto Ele quiser que eu permaneça viva, Ele tá me ajudando, sendo confiável e ainda me protegendo. Né? E me Meu Senhor, abençoando, e me obrigada, sustentando, me Jesus. dando saúde enquanto eu estiver aqui na terra. Então, quando diz para os que se desviam, que não eram em si verdadeiros, leva o Senhor com os que praticam a maldade. Ou seja, que eles andem com o que eles escolheram. É verdade. Mas gratidão, também é Jesus. interessante que aqui também tem um contraponto que diz, né? Aqui está falando da segurança. Aqui é uma coisa específica, mas se a gente for ver, também é interessante, de novo, orar um pelos outros, Amém. né? Falar assim, liberta meu irmão, ajuda, né? Que mesmo que ele Verdade. esteja lá com os que praticam a maldade, o Senhor Seja liberta. Em nome de liberta. Jesus. Mas essa questão aqui que está escrito, quando ele fala que praticam a maldade, que vá com eles, né? Com os que praticam, ele está dizendo sobre aquelas pessoas que acabam, querendo ou não, nos mantendo presos, né? Deus Fica nos santo. humilhando, nos tratando mal. Então, é como se falasse assim, Senhor, então afasta de mim. Meu Afasta do Deus. justo essas pessoas que não querem saber do Senhor, que não querem verdadeiramente estar Meu com Deus, o te Senhor adorar, ó e Deus. que não querem acreditar que o Senhor é na vida das pessoas que são justas. Então, assim, que aí Deus, que aí fala assim, o salmista, que haverá paz. Por quê? Porque quando a gente está perto de pessoas que querem guerra, a gente não tem paz. Verdadeiramente. Não ó existe. Deus. Então, quando ele fala também da iniquidade, porque tem vários pecados que a gente pode cometer, mas um deles é a ira, eu sentar nas rodas dos escarnecedores, Grande blasfemar Deus. contra o Espírito Santo. Tem esses pecados, mas geralmente a gente peca muito com a nossa boca, com o que a gente fala, Pai. achando que vai machucar as outras pessoas. Então, é como se a gente falasse assim, Senhor, tira de perto de mim. Meu Tira Jesus. de perto de mim essas pessoas que não acrescentam espiritualmente, Meu né? Deus. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Por quê? Porque a gente precisa estar com pessoas que são ligadas a Deus e que nos ajudam Amém, Jesus. fisicamente e mentalmente. Porque se a gente for estudar um pouco de psicologia, o psicólogo mesmo diz, né? Vai fazer uma caminhada, quando a pessoa é ansiosa, vai fazer uma caminhada, conversa, faça amizades, né? Meu Fora Jesus. daquele núcleo fechado no computador ou com a família que está às vezes com problemas, e ele diz, sai, vai respirar, porque todos nós precisamos Meu se afastar de Deus. coisas que nos fazem mal. É verdade. Porém, não quer dizer que a gente tem que rejeitar essas pessoas. Não. A em gente nome tem que ir de até elas Jesus. e falar de Jesus. Mas o não sentar, como minha mãe disse esses dias, é não fazer as mesmas coisas que elas estão fazendo. Meu Deus. A gente ver o que elas estão fazendo e falar, isso é errado, isso Deus não se agrada. E eu tenho aqui uma palavra de Jesus para você. Oh, E ler a Deus palavra amado. e ter Aleluia. a coragem, né? Porque Deus, ele nos dá coragem de falar e pregar o Evangelho. Porque
ser missionário, evangelista, pastor, tudo assim que abrange o reino de Deus, né? Que Deus colocou na terra para nos ajudar. A gente tem que saber falar com as pessoas, a gente tem que saber lidar com as ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não são nossas, elas são do Senhor. Amém. Elas sendo do Senhor, Ele vai sim pedir, né? Falar assim, o que você fez com as ovelhas que eu coloquei nas suas mãos? Meu Jesus! Eu confiei a Ti. Porque apesar da gente ser, às vezes, falhos, miseráveis, e todas essas coisas que a gente vê as pessoas falando, né? Dos seres humanos, e a gente sabe, no fundo, que a gente tem uma natureza diferente, apesar disso tudo, Deus ensina a gente a ter amor. Ele fala assim, tem amor, né? Glória a Deus. Porque se eu não tiver amor, eu não vou conseguir fazer nada. É verdade. Eu não vou conseguir abraçar uma pessoa, eu não vou conseguir falar. Grande Deus! Eu não vou conseguir lidar com ela. Então, o amor, às vezes, ele faz você até ficar em silêncio. Oh, Jesus! Porque mesmo que você não concorde com algo, é como se Deus falasse assim, fique em silêncio para não machucar alguém. Meu Deus, Tu és soberano, Jesus. Né? Ou para não ser machucado, não receber de volta o que você acaba dando na hora da raiva. Meu Deus. Então, essa palavra, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, glória. Ou seja, continue confiando no Senhor. A gente também gosta bastante de ler e orar o Salmo 91, que diz, aquele que habite, né? Oh, glória! Aleluia! Aceite a Jesus todos os dias, não só quem é desviado, nós também, amém, que somos em nome de Jesus. Cristãos, né? A gente tem que aceitar Jesus todo dia, por isso que pela manhã é bom que ore, mesmo que às vezes você fala assim, eu não consiga ajoelhar, mesmo que meu Senhor, a gente tem que estar ligado com o Senhor sempre, sempre, sempre que for necessário. Em nome de Jesus. E eu sempre agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No rio, parei por aqui, amém? Glória a Deus. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os santos de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Meu Deus, enquanto Isabelle falava, veio para mim esse louvor, eu gosto de expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o versículo 4 do Salmo 128, que diz, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele completa, né, algo tremendo nessa manhã, eu só posso agradecer. Que o Senhor nos dê outras oportunidades, né? Maravilhoso de estar na presença do Senhor. Momento de buscar, seja o tempo que você colocar no Senhor. Propriamente de buscar a presença do Senhor. E eu estou agradecida nesta manhã. Palavra maravilhosa, tá, Marisa? Maria Isabel de novo, viu? A irmã Celeste pediu oração pela Bianca, que está distante, pela filha, não sei se é a pastora Geralda, a doutora filha Geralda, mas eu não sei o que significa, ou se foi sem querer. E Deus vos... E aí ela falou, Deus vos... Eu não entendi, mas aí fala assim, é só entregar e falar assim, a oração do que ela escreveu. Então, em nome de Jesus, Isabelle, vamos levantar um clamor pelos pedidos de oração que chegou e, né, e finalizar, porque eu sei que o Senhor, Ele conhece o propósito de cada um. Que o Senhor venha receber o propósito de cada um nessa manhã, amém? Amém. Pode ver. Senhor,